associado protagonista. Sétimo episódio do nosso podcast CDE. Olá, meu nome é Eliane Maurina, eu sou proprietária da empresa Empório PH Life. Nesse mês de janeiro agora de 2025, a loja está completando 3 anos e foram 3 anos de muito aprendizado, de muita evolução, de muitas trocas também com os clientes, com os fornecedores. Tem sido um desafio bem legal, bem divertido. Desafiador, né, claro, mas tem a parte boa também, que eu já me desenvolvi muito como pessoa, como profissional e quero continuar cada vez mais. E por quê? Né? Porque uma loja, o Empório PH Life é uma loja de produtos naturais, então o nosso slogan é viver bem é uma escolha, porque a ideia é exatamente isso, fazer com que as pessoas utilizem os produtos naturais de forma positiva para a sua vida, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, ali na loja nós temos muito essa troca com as pessoas. A gente ensina, claro, a gente passa o nosso conhecimento e a cada dia a gente aprende com cada um que vai lá. Chega o nome de uma forma diferente, de um produto diferente, de um granel. Eu gosto sempre de buscar, gosto sempre de manter a loja bem atualizada, ter as tendências do mercado também, porque além da linha de produtos naturais, que é a linha de granel, nós trabalhamos com a linha de suplementação também, que no início da loja não era o foco principal, mas que aos pouquinhos foi ganhando tamanho, foi ganhando forma, e hoje eu posso dizer que 50% do faturamento da loja é o suplemento, né? A venda de produtos não só para quem faz academia, mas para quem busca o estilo e uma vida mais saudável também. E como que eu decidi abrir a loja? Por que eu decidi abrir a loja? Eu sempre trabalhei na área comercial e eu fui casada por 20 anos e por 15 anos eu fiquei fora da cidade de Igrejinha. Foram muitas mudanças entre os 3 estados aqui do sul. E nessas mudanças eram períodos curtos em cada cidade. Então eu ficava 1 ano, 2 anos e eu sempre fui trocando de trabalho, né? Então ficava um tempinho numa cidade, trabalhava numa área, ficava um pouquinho em outra cidade, trabalhava em outra área. E isso foram 13 mudanças ao longo desses 15 anos, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por um tempo isso foi divertido, por um tempo isso foi legal, eu gostei bastante, mas chegou o momento de sossegar, né, de criar raízes em algum lugar. E principalmente quando meu filho entrou em idade escolar, hoje ele vai fazer 11 anos, já daqui uns dias, então uma criança de 10 anos, quando ele iniciou ali na idade escolar, eu entendi que ele também precisava de um lugar para fixar raízes, para criar relacionamentos, porque, né, afinal, o que seria da minha loja, o que seria de mim sem relacionamentos, né, sem essa troca. Então, comecei a pensar nisso e, na época, decidi morar em Santa Catarina. Então, eu, meu esposo e meu filho, fomos morar em Içara, Santa Catarina, no ano de 2020. Início de 2020, fomos para lá. E o que aconteceu? Pandemia. Estourou a pandemia. Ainda assim, ficamos 1 ano morando lá, que era um lugar que a gente queria muito, era um lugar que a gente tinha sonhado muito morar, né? Mas não era o momento, não era para ser. E então decidimos voltar para Igrejinha, que é uma cidade que a gente ama, é uma cidade onde todos os meus familiares moram, né? Decidimos voltar para cá e assim o fizemos. E nesse período, né, nesses 20 anos aí que se passaram, desde que eu saí de Igrejinha e voltei, né, nesse período todo, eu fiz faculdade, eu me formei, eu me pós-graduei, eu fui buscando me especializar, mas eu nunca encontrei realmente o que eu gostava de fazer. E quando eu morei em Tramandaí, no ano de 2019, eu trabalhei numa lojinha bem pequena de produtos naturais. Fui lá, tinha uma vaga para meio período e eu me inscrevi naquela vaga. E eu ganhava muito pouco, eu lembro que não valia a pena trabalhar lá. Mas eu me apaixonei por aquele lugar, eu me apaixonei por aquela loja e aquela sementinha ficou plantada na minha cabeça. Quando eu vim para a Igrejinha, então ali em 2021, eu tentei me colocar no mercado de trabalho. Mas já como uma mulher um pouco mais velha, tive muita dificuldade. Não dificuldade de arrumar emprego, não. Mas dificuldade de arrumar um emprego que eu gostasse e que valesse a pena. Eu colocar o meu filho num contraturno de escola, enfim. Que valesse a pena para uma mãe de família sair de casa para trabalhar. E aí fiquei quase 1 ano nessa busca, até que eu conversei então com meu marido na época sobre iniciar o meu próprio negócio.
E ali a gente começou a procurar uma salinha comercial, começamos a pensar nos nomes. O nome da loja é Empório PH Life, porque o meu filho se chama Pedro Henrique. Então, um sugeriu Empório, outro sugeriu PH, e assim a gente chegou no nome, foi tudo feito no caderninho. E aí eu me sentei na frente do computador e abri o CNPJ como MEI. E nisso apareceu uma sala, a sala inicial era próxima do Hospital Bom Pastor, ali no bairro Bom Pastor. Mandei fazer os móveis, comprei os produtos dentro do conhecimento que eu tinha, né, na época, e assim iniciou a loja. Fazem 3 anos que a gente abriu as portas, né, foi início de janeiro de 2022 que a loja foi aberta. Então, em janeiro de 2022, conseguimos abrir as portas da loja e iniciou a Empório PH Life. Então, localizada ali próximo do Hospital Bom Pastor. Foi janeiro, como eu sempre trabalhei no comercial, eu sempre gostei de estabelecer metas, eu entendia quanto que eu precisava vender, qual a minha margem de lucro, dentro dos meus conhecimentos, eu fiz aquilo. Passou janeiro, foi o mês inicial, passou fevereiro, e eu lembro que em março eu fui fazer uma viagem, então eu fechei a loja, porque realmente era um faturamento muito baixo, um movimento muito baixo, então eu achava que aquilo aos poucos ia melhorar, né? Mas precisou desse acontecimento para entender que eu precisava dar um up daquele meu plano inicial. Início de março de 2022, a gente foi fazer uma viagem em família, ficamos acho que 10 dias fora. E quando eu voltei para a cidade, quando eu voltei para a loja, tinha aberto uma funerária bem do lado da loja, porque é, né, uma loja próximo do hospital, então. E o que aconteceu? Eu me senti desconfortável, né, porque por questão de energia, eu sou uma pessoa que acredita muito nisso, e as pessoas também. Então eu já tinha pouco movimento, e as pessoas começaram a me dizer que quando passavam pela frente da loja, ao invés delas verem a Empório, elas viam uma funerária, né? Então março foi um mês que foi bem difícil, e maio era um mês que assim, eu entendi que não ia dar certo, que aquele negócio não ia funcionar. Por um momento pensei em desistir, né, porque era recente ainda e, né, foi frustrante, mas na época eu lembro que o Jean, então meu marido, ele disse não, a gente não vai desistir, vamos tentar achar uma sala em outro lugar. E aí fomos lá, aí vim ao centro, consegui achar uma sala comercial, que é no endereço atual da loja, e aí foi um desafio grande, né, porque o valor do aluguel era muito diferente, o desafio era bem maior, o mobiliário que eu tinha mandado fazer lá já não se adequava mais, né? Então a gente teve que encaixar tudo, trazer aquilo que nós tínhamos iniciado e readequar numa outra sala bem pequena também aqui no centro, mas numa localização muito boa, bem no centro da cidade. E início de junho, então, foi feita essa movimentação, foi feita essa mudança, a gente conseguiu adequar a loja. Junho já foi um mês totalmente diferente. Junho eu já faturei mais que eu tinha faturado o ano inteiro, né? Os meses todos lá no outro endereço. Então ali eu entendi que sim, que ia dar certo, né? Que eu estava no caminho certo, que a mudança, por mais que ela tivesse trazido muito desconforto, era ali que eu ia encontrar o meu caminho. E assim foi passando. Passou julho, as coisas foram melhorando, eu fui conseguindo comprar mais mercadorias. Eu fui entendendo que o público que eu tinha inicialmente não era mais igual, mesmo que seja só de bairro diferente, muda muito o hábito de consumo, né, do consumidor. E então fui me adequando a isso também, colocando um pouquinho mais de imobiliário, mudando a loja de posição e tal. E passou aquele ano trabalhando sozinha, ficava o dia todo na loja, com o compromisso de buscar e levar meu filho. Eu botava uma placa, porque eu não fechava meio-dia, então eu botava uma placa de volta logo, buscava o Pedro, aí depois contratei uma Topic para conseguir conciliar a vida de mãe, né, a vida de dona de casa, com a vida do meu pequeno negócio também. Né. Chegou o final de 2022, as coisas estavam fluindo bem e eu entendi que eu precisava contratar uma pessoa para me ajudar. Né. Então, final de 2022 eu entendi isso, no início de 2023, então eu busquei uma pessoa para me ajudar. Foi feita a movimentação do MEI para o Simples Nacional, porque a loja já começou a não se adequar mais no formato que ela tinha. Então fui buscar uma contabilidade que eu ainda não tinha, busquei uma profissional para trabalhar comigo, encontrei uma pessoa muito bacana na época, que era a Paola, ela trouxe muitos resultados positivos para a loja também. Foi minha parceira aí por muito tempo,
ficou na loja até o final do ano passado. E a gente foi também se ajudando, construindo, e as coisas foram melhorando, foram evoluindo. 2023 foi um ano bem bacana, assim, de trabalho, de muita evolução. E eu percebia a necessidade de aumentar a loja, porque estava muito pequeno, os clientes já estavam se batendo ali dentro, que era uma salinha bem estreita, ela era comprida, mas estreita. Então, estava tendo essa dificuldade no atendimento. E aí veio a possibilidade de alugar a sala ao lado, que era uma sala que é mais que o dobro do tamanho, né? Ela tinha uma metragem bem maior. E aí mais um desafio, será que eu vou, será que eu consigo, será que vai dar certo? Né? E no início de 2024, então, eu decidi por efetivar essa locação da sala ao lado, criar um projeto, né? Um novo projeto de imobiliário, fazer toda aquela movimentação, toda aquela mudança. Nesse tempo a gente já tinha mais uma pessoa ajudando, então já tinha eu e mais 2 funcionárias trabalhando na loja, sempre naquele formato de segunda a sexta, se fechar ao meio-dia, sábado de manhã, sempre respeitando muito essa questão de horários também, respeitando muito a questão do atendimento, que eu acredito que seja um dos nossos grandes diferenciais. As pessoas se sentem muito bem de estar conosco na loja, nós gostamos muito de atender todos que vão lá, e então foi crescendo, foi passinho a passinho. Início de 2024, então, foi feita essa movimentação da mudança e em março de 2024 efetivamos a mudança. Conseguimos ir para a sala ao lado. Ficou uma loja totalmente diferente, uma loja mais ampla, mais clean, com mais produtos. Aí veio essa necessidade também de ampliar a gama de produtos, ou pelo menos a quantidade de produtos na loja. Né? Tudo dentro dos desafios do empreendedor. Eu sempre digo, sempre ouvindo as vozes da minha cabeça, né? E sempre com a participação também das consultorias do CDL, sempre tendo muitas pessoas ao meu lado. Eu participo também do CDL Mulher, sempre digo, a cada palestra que a gente participa, a cada encontro que a gente faz, a gente consegue absorver muito conhecimento das nossas amigas, das nossas parceiras do CDL Mulher e do CDL em geral. Então, sempre trazendo muito eu sempre decidi muito por mim mesma, mas eu sempre ouvi e peguei muito exemplo também dentro do que eu tinha aqui na cidade, né? E assim foi, março de 2024, loja nova, tudo funcionando, tudo uma maravilha. Em maio, a enchente, né? Então, a enchente pegou a todos, não foi só a minha loja que foi, né, que sofreu com isso, mas eu vou dizer que foi muito difícil, porque eu estava acompanhando pela câmera de segurança em casa, até que acabou a luz, a água subindo, assim, foram 50 centímetros mais ou menos de água na loja, e né, foi difícil, foi um dia difícil, um período complicado, mas também eu fui muito abençoada, porque eu fui na loja um dia antes, consegui levantar muita coisa. No dia da enchente eu fui um pouco antes também, então eu levantei mais um pouco de produtos. E até umas 2, 3 horas da tarde a gente estava com uma função, porque meu pai também estava em cima do telhado, com a função da enchente, aquela correria, que quando eu vi a água subindo ali às 6, 7 horas da manhã, até as 2 da tarde eu só pensava assim, foi-se a loja, porque eu olhava para o centro lá da minha área, eu moro lá no alto, conseguia ver o centro, a cidade embaixo d'água, eu pensava, a loja está embaixo d'água. Não tem mais o que fazer, né? Depois a gente vê. Passou umas 2, 3 horas, eu lembro que o meu irmão, não funcionava o celular, e meu irmão me largou em casa, então a gente conseguiu resgatar meu pai, e daqui a pouco ele chegou lá, eles me chamam de Tata, eles, Tata, vamos lá na loja, porque não foi tão ruim assim. E a gente foi na loja no mesmo dia, quando baixou a água, eu consegui limpar as prateleiras, perda de produto foi muito pouca. A perda de mobiliário aconteceu, mas dentro do que muitos amigos e vizinhos ali sofreram, foi mínima, né? No dia seguinte, tive auxílio da minha mãe, tive auxílio do meu então marido na época, o Jean, tive auxílio da minha colaboradora, da Paola, de mais alguns amigos. Foi um mutirão de limpeza, tudo limpo, tudo organizado. Na segunda-feira nós estávamos de porta aberta, trabalhando e atendendo, servindo de ponto de coleta, conseguindo ajudar quem ainda estava sofrendo. Então, por ter uma boa utilização, a gente conseguiu também arrecadar muita coisa.
Então a enchente foi sim uma pedra no caminho, porque não foi só a enchente, né? Os dias que sucederam, aquele mês foi mesmo difícil, mas consegui negociação com o fornecedor, muito auxílio também das pessoas aqui da cidade. E junho, julho, as coisas foram ainda melhores, a loja ainda teve crescimento, né? A gente conseguiu recuperar ali o que a gente tinha perdido e conseguiu voltar a crescer. Então a enchente sim nos atrapalhou de alguma maneira, mas ela também nos trouxe bons frutos. Bons frutos porque nós respeitamos muito também o consumidor, a gente teve muito cuidado por não colocar nada que tivesse sido atingido também. Isso é uma coisa que as pessoas nos deram um feedback muito positivo por esse nosso posicionamento. Então, por mais que tenha sido difícil, para nós foi um motivo a mais de querer trabalhar, de preciso trabalhar, preciso fazer que isso aconteça, preciso fazer que isso se desenvolva, né? E aí 2024 então foi um ano difícil, mas a conclusão dele foi bem especial. A gente conseguiu concluir com resultados positivos e estamos aí. Agora iniciamos 2025, comemorando esses 3 anos de loja. Hoje temos 2 meninas que trabalham conosco, a Milena e a Luana, que são pessoas muito importantes, que estão lá agora, cuidando de tudo para que eu possa estar aqui, dando esse depoimento, me desafiando em falar aqui em frente a uma câmera também, mas falar sobre a minha história, que é uma história bem importante, né? Como todas as histórias são importantes, mas às vezes a gente esquece do que a gente já passou. E a CDL proporcionar esses momentos para nós é muito especial, é muito importante, porque a gente lembra de tudo que a gente passou, porque eu falando agora que eu me emociono, né, porque a gente lembra das dificuldades, mas a gente lembra principalmente das superações, de quanto isso foi importante e de como é bom a gente relembrar e seguir firme, seguir de cabeça erguida, passando aí essa emoção dos acontecimentos, né? O que eu trago de positivo é gratidão, meu coração é muito grato por todos os momentos vividos, os bons, os nem tanto, né? A gente aprende muito, eu aprendi muito nesse tempo de loja. Eu nunca tinha gerenciado uma equipe, eu nunca tinha gerenciado um negócio, então eu sempre digo para mim mesmo, calma que tu tá indo bem, mas, né? Agora falando um pouquinho da importância do CDL nesse caminho todo, né? Eu sou associada, eu abri a loja, a Sônia já foi me visitar, né? Então, eu sou associada há 3 anos já, desde o início, eu fiz questão de participar, porque o CDL sempre proporcionou muitas oportunidades. No primeiro ano de loja, eu participei de algumas feiras na cidade, e eu entendi que, quem sabe, não era para o meu perfil de negócio, mas me ajudou muito na questão de visibilidade. E eu participei do Igrejinha Mix. O Igrejinha Mix foi também um divisor de águas, porque eu consegui ficar numa posição, numa localização muito legal. E eu consegui conhecer muitos clientes que eu tenho até hoje. E não foi de ir lá e vender horrores, não. Foi lá para conhecer as pessoas e as pessoas me conhecerem, me verem e ficar na cabeça, olha, essa loja existe, eu quero ir lá conhecer, porque olha quanta coisa legal, olha que atendimento bom. E eu participei do Igrejinha Mix por 2 anos. Não participei esse ano porque não teve, né? Porque teve essa questão da enchente que também trouxe esse empecilho, né? Mas sempre participando também das palestras, dos cursos que o CDL oferece. E momentos como esse que a gente está vivendo hoje, sinceramente, para mim é difícil vir aqui falar, não tenho muita essa habilidade, mas esses desafios que o CDL traz para nós nos fazem crescer e nos fazem nos desenvolver a cada dia, né? Então, hoje à noite mesmo tem evento do CDL, como eu disse antes, eu participo do CDL Mulher, sou uma das coordenadoras do grupo, já há mais de ano, eu adoro participar, é um compromisso, a gente inventa moda, a gente inventa evento, a gente faz acontecer, é beneficente, não é beneficente às vezes, a gente faz por diversão, então tem muita coisa boa mesmo, e o CDL só traz pontos positivos para nós. Então, quem ainda não participa,
fica aí o convite para participar. Então é isso. A Empório Pega Live foi um sonho que surgiu de uma necessidade, né? Uma necessidade de uma mulher dona de casa que queria fazer algo, que queria trabalhar, que queria ganhar o seu próprio dinheiro, né? E com 3 anos de loja eu posso dizer sim que está dando tudo certo, né? Eu tenho muito a agradecer à minha família, eu tenho muito a agradecer ao Jean, que sempre me incentivou, sempre esteve do meu lado, foi o meu investidor inicial, né? Uma pessoa parceira, então eu tenho muita gratidão por ele. Ao meu filho, né? Que é o nome da loja, e ele adora a loja, ele faz propaganda da loja, ele fala na escola, ele vende, ele entrega pedido, ele é muito feliz, ele adora os produtos também. Nós não só vendemos como consumimos, né? Agradecer muito também a minha mãe, meu pai, meus irmãos por sempre me apoiarem, porque a gente sempre fala, nós não somos uma família de comerciantes, ninguém tem negócio, então eu fui a primeira ali a botar a cara e todo mundo tem muito orgulho de mim, eu sinto isso, sabe? Eles vão ali, eles têm orgulho, eles estão sempre apoiando do jeito deles, cada um vivendo a sua vida, um mora aqui, outro mora lá, mas a parceria deles para mim sim, sempre foi muito importante, né? E por fim agradecer ao CDL por todas as oportunidades que eu já tive, né? Inclusive essa oportunidade de hoje, participando desse quadro tão especial, que é o Associado Protagonista, né? E eu convido você a ser o próximo a estar sentado aqui, poder contar um pouquinho da tua história, falar um pouquinho da tua empresa, né? Fazer como que eu fiz agora, falando eu nem trouxe um script, depois eu me arrependi, mas agora foi bom, foi com o coração. Mas falar, porque a gente precisa externar o que a gente está sentindo, né? E mostrar o quão especial que é a nossa jornada, o quanto que a gente se dedica, o quanto que a gente busca e o quanto que a gente conquista. Que às vezes na correria do dia a dia a gente deixa passar e não se dá o reconhecimento necessário, né? Então fica o convite para você vir participar conosco. Quem não é associado ainda, se associe, venha conhecer as meninas que são maravilhosas, estão sempre aí dando todo o apoio para nós. E fica o convite para vocês conhecerem a minha loja também, Empório Pega Life, tem o Instagram, que é o Empório Pega Life. A gente está localizado bem no centro da cidade, na rua 1º de Junho. Então fica o convite para todos irem lá conhecer e prestigiar a nossa loja. Associado Protagonista. Último episódio do nosso podcast CDL.